Fala, meus amigos do YouTube. Não sei o que falar antes de começar o vídeo, né? Então vamos direto ao ponto. No vídeo de hoje a gente irá falar sobre autoaceitação. Nesta busca diária por autoconhecimento, acabei percebendo que alguns comportamentos em relação a mim mesmo geram consequências que afetam diretamente a minha vida. Esses comportamentos têm a ver com autoaceitação. Por exemplo, você se permite ser você mesmo? Eu particularmente nunca permiti ser eu mesmo. Eu sempre fui esquisito ao ver outras pessoas. Então eu preferia estar da forma que as pessoas queriam, justamente para me participar do grupinho. Autoaceitação é a habilidade de aceitar-se da maneira que você é, em vez de como você gostaria de ser. Essa habilidade é a base da maior parte da nossa felicidade na vida, ainda que para muitos seja mais fácil falar do que fazer. Viver feliz e em paz exige o entendimento da balança entre o que é positivo e negativo, e o trabalho para aceitarmos qualquer coisa que a vida pode colocar em nosso caminho. Autoaceitação é o ato de aceitar tudo aquilo que você faz, fala, pensa, sente. É conhecer os seus pontos fortes e os pontos fracos, é aceitar que ambos existem. É saber que você tem limite. Ter autoaceitação é ser o melhor amigo que pode ser para você mesmo, independente de qualquer coisa, qualquer situação e condição. É agir com bondade, generosidade e caridade em relação a si mesmo, mesmo tendo os defeitos, falhas e erros. Autoaceitar-se é poder olhar para si e continuar naquela base de afeto constante consigo mesmo. É admitir toda a nossa realidade interior e exterior, sem resistência, assumindo toda a verdade, assumindo aquilo que se é. Reconhecer aquilo que você está sendo e fazendo, sem mentiras e sem autoflagelação. É se autoaceitar. É admitir a sua realidade como ela é. Existe uma diferença entre autoconfiança e autoconhecimento. Autoconfiança é confiar nas suas qualidades e capacidades. E autoaceitação, é aceitar seus defeitos, qualidades, erros, acertos de forma gentil e incondicional. Não dê importância às críticas. Tudo aquilo que damos importância cresce e fica mais forte. À medida que deixamos de dar importância à negatividade que os outros jogam sobre nós, aquilo perde a força e não nos atinge mais. Como aceitar a crítica de pessoas que, assim como nós, são repletas de problemas e defeitos e que não possuem uma vida exemplar? Eu passei minha adolescência toda, minha infância e adolescência toda, aceitando as críticas que as pessoas colocavam em relação à minha vida, em relação à minha voz, em relação ao meu peso e tudo mais. Cresci acreditando que eu precisava engrossar minha voz, eu precisava engordar, eu precisava viver como as pessoas viviam para ser popular. E eu sofri muito com isso, porque eu queria muito ser quem eu sempre fui, porém não podia. Não aceitei a forma da minha voz ser tão fina. Por mais que hoje ela não seja, ela já foi pior. Por diversas vezes eu não falava no meio das rodinhas, de amigos de pessoas que eu não conhecia, eu não chegava já falando. Por muitas vezes eu tive que responder perguntas desnecessárias. Por muitas vezes, uns 5, 10, uns 15 minutos de papos, sempre a pessoa vinha perguntar sobre minha sexualidade. E não sei porquê, até porque voz nunca definiu a sexualidade de ninguém, né? Porque eu conheço muitas pessoas que têm voz grossa, que são homossexuais, nada contra. Mas infelizmente as pessoas rotularam rótulos em pessoas. Tipo, aquela pessoa ali tem voz fina, é gay. Aquela pessoa ali magra demais, não quero do meu lado. E eu cresci sofrendo bullying, né? E com isso, com bullying, ficava muito difícil de me aceitar a pessoa que aceitar que eu sou mais semelhança de Deus e que Deus me quis que eu fosse assim e que assim eu tinha que ser. Na época de Lan House, gastava meu tempo todo na Lan House procurando exercícios de como aceitar, como engrossar a voz, como engordar, sendo que eu nunca consegui engordar. Mas na adolescência, na infância, era pior, porque além de eu ser magro, eu tinha um barrigão. Então, no caso, eu sempre tinha apelido, né? E foi difícil, né? Hoje em dia eu não ligo mais. Mas isso contribuiu muito para que eu tivesse dificuldade em aceitar que eu sou assim, fazer o quê? E como eu aceitei? Quando eu olhei pra mim e aceitei, tipo assim, você é isso mesmo, você é magro, você tem voz fina. Tem outros defeitozinhos também que eu não vou falar, né, também pra me esculachar aqui nesse vídeo da gente. Na verdade, eu ainda não me aceitei 100%. Eu ainda tenho bastante dificuldade, né,
pra me sentir bem comigo mesmo, pra me sentir bonito, realizado e tal, eu preciso estar de cabelo cortado, preciso estar de sobrancelha feita, preciso estar arrumado pra eu olhar e falar assim, nossa, tô bonito, nossa, tô apresentável. E é isso por muito tempo. Comecei a me aceitar mais como pessoa, a partir do momento que eu entendi que somente eu e Deus sabia quem eu realmente era, quem eu realmente sou, e que eu não precisava ficar provando isso pra ninguém. Eu não precisava viver da forma que as pessoas queriam que eu vivesse. Eu não precisava ser domesticado, não precisava treinar a viver da tal forma. Porque eu passei a acreditar em mim. Comecei a acreditar no meu potencial, comecei a acreditar que eu podia viver da forma que eu queria. E depois que eu comecei a acreditar, tudo mudou. Que eu reconheci o meu valor, reconheci que eu era muito mais do que as pessoas falavam, reconheci que eu era muito mais do que as ações que eu sofri no passado, e eu comecei a me auto-aceitar. Quando eu foquei mais em mim, foquei em me amar mais, em olhar no espelho e falar assim, nossa, tu já foi mais feia, hein? Tá mudando um pouco. Talvez tá mudando um pouco. Por mais que minha voz não tinha nem mudado, gente, minha voz continua fina, mas eu vivia falando assim, né, tua voz tá fina. Você não tá tão ruim não, né? Acho que eu já me acostumei a ouvir minha voz própria agora. E eu comecei a me amar, entendeu? A me aceitar mais. Quando eu respeitei a minha individualidade, quando eu respeitei que eu precisava até o momento, quando eu entendi que eu precisava ter um momento meu, que eu precisava me trancar no quarto, no banheiro, não seja o que for, e sei lá, me conhecer meus traços exteriores, interiores, eu precisava saber quem eu era, me reconhecer de novo. E quando eu fiz isso, eu subi mais um degrau na escada da autoaceitação. Quando eu passei a aceitar meus erros. Eu não vi isso como se fosse algo tipo assim, nossa, que merda, você é um otário, você errou de novo tal coisa. Não, eu comecei a entender que errar é humano e que humanos está sujeito a erros, que ninguém é perfeito, não existe ninguém na face da terra que seja perfeito, a não ser Deus. Deus, Jesus, Espírito Santo, são a única pessoa perfeita. O restante pode vir quem vier que procurando ali ter um defeito e que não precisava ficar me comparando a ninguém. Eu passei também a me apoiar. Quando eu passei a me apoiar meus sonhos, meus planos, eu comecei a entender que eu só precisava de mim mesmo para realizar tudo o que eu queria. Que eu não precisava de ninguém ali falando comigo. Você não vai lá, Marlon, você consegue. Você nasceu para isso. Vai, só mais um pouco, vai, continua testando. Eu consigo eu mesmo me apoiar hoje em dia. Não que hoje em dia eu dispenso qualquer comentário, qualquer crítica construtiva que me ajude a ser uma pessoa melhor. Não, mas eu comecei a ouvir também o meu eu, o meu interior. Eu comecei a ouvir, a ser meu próprio amigo, entendeu? Eu subi mais um degrau na escala de autoaceitação quando eu parei de me lamentar. Quando eu errava, quando algo não saía da forma que eu queria que saísse, ao invés de me lamentar, eu comecei a aceitar aquilo e a entender que foi necessário, foi essencial e que eu precisava focar na transformação, que eu não precisava levar aquilo tão ferro e fogo, que aquilo era pouca coisa. Eu cheguei lá no último degrauzinho, lá no topo de autoaceitação, foi quando eu passei a não ter vergonha de mim. Eu passei a não ter vergonha da minha voz, eu passei a não ter vergonha dos meus ossos aparecendo, eu passei a não ter vergonha da pessoa que eu fui e da pessoa que eu tenho me tornado hoje e da pessoa que eu vou me tornar. Eu cheguei no topo da autoaceitação quando eu aceitei que em meio de tantas diferenças, em meio de tantas desigualdade, eu entendi que de tanto ser diferente, eu entendi que eu sou perfeito. Eu sou mais eu e que eu não preciso de mais ninguém me lembrando disso, porque hoje eu tenho autoconvicção, eu tenho alta confiança e eu auto-aceitei, me aceitei como pessoa. E hoje em dia eu cago pra qualquer outra pessoa que diz ao contrário do que algo que eu sou. Hoje em dia eu sei ignorar. Hoje em dia eu não é qualquer coisinha que falam pra mim que eu olho pro coração. Hoje em dia eu tenho meio que um filtro na minha mente. Tipo assim, Marlon, você é um merda. Esse filtro vai... palavra que não vai acrescentar em nada. Joga fora.
Exatamente assim. Agora você fala assim, nossa, Marvel, você foi ótima. Ah, você precisa melhorar só nisso aqui. Nossa, isso foi uma crítica construtiva, eu vou precisar disso depois. Vai, entra. E é assim que funciona a minha mente. Hoje em dia eu consegui criar um bloqueio e onde eu rejeito tudo que não for pra me ajudar. E hoje em dia eu tento ajudar ao máximo, porque eu sei que uma pessoa que tem depressão, autoestima baixa, uma pessoa que não se aceita como pessoa, ela pode ouvir 500 elogios, mas se ela ouvir uma palavra que diz, uma frase que diz que ela não é ninguém, ou uma frase que triste, difícil pra ela, aquilo ali vai entrar no coração dela e vai destruir ela. Então, é isso. Foi isso que eu quis trazer pra vocês. Espero mais pra frente trazer algo mais explicado, mas espero que vocês tenham entendido, que desse vídeo vocês venham subir os degrauzinhos da autoconfiança, e vocês venham passar a se aceitar e entender que todo mundo, por mais que seja diferente, todo mundo é perfeito e que ninguém é igual a ninguém. E que se fosse todo mundo igual, não teria nem graça. Nem na China, nem no Japão, onde as pessoas têm tudo olho puxado são iguais. Eu viro e mexe, eu chego numa pastelaria, tem um cara com uma cara, e na outra pastelaria já é outra cara. Tudo falsificado. Então é isso, gente. Curte aí esse vídeo, se inscreva e ative o sininho. E comenta aí nesse vídeo dicas para o próximo vídeo.